Fala galerinha de xadrez, tudo beleza? De hoje não passa, hein pessoal? Hoje com certeza teremos aí a definição então do campeão mundial, Magnus Carlsen contra Fabiano Caruana. Já tivemos 12 rodadas de partidas pensadas, as 12 terminaram no empate e hoje então a gente tem uma sequência de até 4 partidas então rápidas de 25 minutos, mais 10 segundos por acréscimo. Caso esse match de 4 rodadas termine empatado, a gente terá uma sequência de blitz, tá bom? Vamos dar uma olhada nessa partida então. O Magnus Carlsen está de brancas e ele abre aqui então com C4 e o Caruana responde com E5. Temos cavalo C3, cavalo em F6, G3, bispo B4 e E4. Aqui uma surpresa pelo Magnus Carlsen. Esse lance E4 realmente muito bacana. Aqui parece, né, que as pretas já podem ganhar um peão. Por exemplo, aqui com bispo toma em C3 e depois de B toma em C3. Se jogar cavalo toma em E4, as brancas podem jogar aqui ou dama E2 ou dama G4, são lances bem ativos, né? Vamos por aqui, por exemplo, a dama em G4, o cavalo está atacado, né? O cavalo voltaria para cá para F6 e depois de dama toma em G7, atacando a torre G8, dama H6, a gente teria uma posição já bastante interessante e provavelmente aqui o Magnus Carlsen iria gostar de jogar uma partida rápida com tantas complicações já e talvez com a iniciativa aí para as brancas, né? Uma outra possibilidade aqui, depois de ao invés de dama G4, dama E2 também seria possível, tá bom? Iria para uma outra linha, por exemplo F5 aqui tentando defender, D3, cavalo F6, dama toma aqui em E5, rei F7, e agora as pretas estariam ameaçando aqui colocar uma cravada aí na dama, mas teria dama então F5 e depois de D6 as pretas teriam um peão a menos, mas teriam aí uma boa iniciativa. Seria uma outra continuação também, tá bom? Já pegaria fogo logo de cara, né? Mas depois de E4 o Caruana não partiu para essas linhas malucas e preferiu o seguro aqui, primeiro da Roque, e a partida seguiu então com cavalo de G em E2 e eu procurei nas minhas databases e não encontrei nenhuma posição, nenhuma partida oficial com essa posição, então já no lance 5, muito interessante, realmente uma abertura muito diferente aqui. C6 foi jogado, bispo G2, A6, Roque, B5, aqui o Caruana começa então um ataque aí na ala da dama, e D4, um lance já lutando aí pelo centro, o Magnus Carlsen. D6 defendendo, A3 expulsando o bispo, bispo toma em C3, cavalo toma em C3 e B toma em C4. Então aqui o Magnus Carlsen entregou um peão, agora o Caruana tem um peão de vantagem. Esse peão, ele muito bem colocado, ele segura casas importantes na posição. Vamos ver por que o Magnus Carlsen fez isso. Muito provavelmente ele preparou isso e deixou, inclusive, muito provavelmente deixou as grandes novidades para as partidas rápidas, né? Ele não entregou o ouro nas pensadas e aqui ele já está jogando muito provavelmente o que ele preparou junto da sua equipe. D toma em E5, D toma em E5 e aqui cavalo em A4, não se preocupando com a possível troca de damas aqui, onde a torre ficaria muito bem colocada dominando a coluna D, né? Cavalo A4 faz um papel importantíssimo aqui de segurar as casas B6 e C5, já antecipando aqui que esse cavalo poderia tentar vir para D7 e C5 ou D7 e B6, e caso o cavalo jogue então em D7, o Magnus Carlsen poderá jogar bispo em E3, dominando completamente essas casas aí, tá bom? E mais pra frente podendo jogar então com a torre na coluna C, a outra torre na coluna D e o bispo em F1, enfim, um plano bacana para vir para cima aqui desse peão de C4, que vai virar um alvo logo mais, tá bom? Muito bacana essa estratégia aqui do Magnus Carlsen, começando com o cavalo em A4. A partida seguiu então com bispo E6, trazendo uma proteção aí para o peão de C4. E aqui o Magnus Carlsen, por ser uma partida rápida, preferiu jogar sem as damas e jogou torre toma em D8, então, dama toma em D8. E depois de torre toma em D8, bispo em E3, cavalo de B em D7, e aqui a gente vê como o Magnus Carlsen realmente está com domínio aí da ala da dama. F3 primeiro, então, o Magnus Carlsen estabiliza aqui o centro, né? Para poder liberar esse bispo, realmente para poder jogar depois na casa em F1 e partir para cima do peão de C4. A partida seguiu com torre de A em B8, escravizando aqui o cavalo em A4 para ficar defendendo B2. Torre de A em C1, já posicionando a torre na coluna C. Torre B3,
Então essa torre está atacando aqui o bispo. O bispo tem que ser defendido. Torre de F em E1, então. Torre de F em E1 defende o bispo e libera a casa F1 para o bispo poder jogar para cima de C4. Cavalo em E8, esse cavalo vai manobrar para D6 para poder defender aqui o peão de C4. Bispo em F1, cavalo D6. E aqui, muito interessante, né? O Magnus Carlsen criou um ponto focal aqui em C4. As pretas estão juntando todos os esforços aqui. O Caruana, né? Juntando seus esforços para se defender. E aí, do nada, o Magnus Carlsen muda o foco. Agora ele quer a coluna D. Ele já está atacando esse cavalo que está solto aqui. Ele largou o peão de C. E agora, cavalo B5 foi jogado. E cavalo C5 aqui pelo Magnus Carlsen. E esse lance é muito forte, né? Ele está atacando a torre está atacando o bispo também ao mesmo tempo. As pretas podem ter a opção aqui de trocar, né? De querer trocar, mas o Caruana prefere tomar aqui o peão de B2, então torre toma em B2 foi jogado. E agora cavalo toma em E6, F toma em E6. E aí, se a gente for ver, as pretas aí estão com uma estrutura de peão bastante esquisita, né? O Magnus Carlsen foi muito bem sucedido em transformar a estrutura de peões das pretas aí num estardalhaço, né? Parecem cacos de peão. Tá? Então agora Magnus Carlsen continua com bispo toma C4 e agora ele está apenas com um peão a menos, mas essa estrutura de peões realmente aqui vai fazer a diferença. Cavalo D4 foi jogado, bispo toma D4, E toma D4 e nessa posição o Magnus Carlsen, apesar de ser uma partida rápida, ele pensou por 9 minutos nessa posição. A dúvida aqui é realmente se eu capturo aqui o peão em E6 com cheque e depois capturo aqui em D4, ou se primeiro eu capturo aqui em D4 e deixo as pretas defenderem o peão com rei F7, né? E aí realmente ele pensou muito, mas ele preferiu simplificar e já ir para um final. Então como que é isso, né? A partida seguiu com bispo toma em E6 cheque, rei F8, torre toma em D4, agora ameaçando aqui esse cavalo tanto com o bispo quanto com a torre. Ele precisa ser defendido, rei E7 também atacando o bispo, e agora uma série de trocas, torre toma D7, torre toma D7, bispo toma, rei toma, e a gente tem um final então, onde o Magnus Carlsen tem um peão a mais. E vamos ver como é que segue a partida aqui. Torre D1 cheque, rei E6, F4, né? E agora essa estrutura de peões aqui segura bem aqui essa entrada do rei, a torre também fazendo um papel importante, e o rei não consegue, o rei do Caruana não consegue muito entrar na posição. C5 é uma ideia correta aqui do Caruana, né? Já que ele não vai ficar parado esperando a coisa acontecer, ele tem um peão passado e ele vai correr com esse peão passado. Torre D5 atacando o peão, e aqui torre C2 foi jogada, uma jogada talvez um pouco mais... uma jogada diferente, aqui uma outra ideia poderia ter sido C4 também, imediatamente tentando avançar. E depois de torre C5, somente então torre C2, e agora o rei poderia ter a casa D6, as brancas poderiam evitar jogando E5, e poderia seguir com rei F5, enfim, o jogo continuaria de uma outra forma, também seria possível, tá bom? Mas depois de torre D5, o Caruana preferiu defender aqui com torre C2, e a partida seguiu com H4, C4, então o peão descendo, F5 cheque, rei F6, e H4, a gente vê como o H4 do Magnus Carlsen foi importante. Agora o rei não tem entrada aqui também na posição, não tem a casa G5 para entrar. Torre C5, então fazendo uma pressão aqui no peão de C. H5 foi jogado pelo Caruana. Rei F1, trazendo o rei. Então a ideia do rei é tentar expulsar a torre daqui, quem sabe capturar o peão. Torre C3 foi jogado. E agora o problema desse lance é que o rei agora ganhou, né? Antes aqui, ó, vou voltar aqui, né? Antes esse rei aqui não tinha muito... como jogar para a segunda horizontal, né? E torre C3 ataca esses dois peões, mas ao mesmo tempo libera aqui o rei para poder jogar. Então rei G2, defendendo aqui, na verdade, o Carlsen está apostando nessa maioria de peões aqui na ala do rei, então ele defende o peão de G3 e deixa o peão da coluna A. Torre toma em A3, torre toma em C4, rei E5, torre C7, atacando aqui o peão de G7 e deixando aqui o peão de E4, né? Então rei toma E4 foi jogado, torre E7 cheque, esse lance é sensacional do Magnus Carlsen realmente, né? Aqui se tivesse capturado aqui em G7 imediatamente, as pretas poderiam igualar a posição com torre A2 cheque, esse rei teria que vir aqui para o canto, e depois até um lance como torre A1 aqui, poderia conseguir igualdade na posição, tá bom? Vamos dizer que qualquer outro lance, avançasse peão aqui, simplesmente rei F3 ameaçando checkmate,
e aí depois de rei H2 para evitar o checkmate, a gente teria uma sequência de perpétuos aqui, tá bom? E seria realmente um empate forçado aí, né? Então, o Magnus Carlsen viu tudo isso, apesar de muito pouco tempo no relógio, aqui ele estava com menos de um minuto, alguns segundos no relógio, viu tudo isso e jogou então o melhor lance, não capturando aqui então que permitiria uma sequência forçada de empate, e sim primeiro torre E7 cheque e depois de rei toma em F5, agora sim rei toma em G7, né? Então esse rei está longe agora desse outro rei, a torre não consegue mais, a torre e o rei cooperarem de forma a conseguir um perpétuo, né? A partida seguiu com rei F6, então atacando a torre, e aqui com 10 segundos no relógio, o Magnus Carlsen jogou torre G5, partindo para cima aqui desse peão. O Caruana tinha alguns minutos no relógio, o Carlsen estava bem mais apertado aqui no tempo, mesmo assim ele encontrou os melhores lances. A5 foi jogado, o Caruana vai tentar descer o peão passado dele então da ala da dama, a torre toma em H5, A4, a torre A5, de olho então nesse peão que vem descendo aí a largos passos, torre A1, rei F3, o Magnus Carlsen tem que tirar aí, começar a tentar subir os peões dele, A3 foi jogado, torre A6 cheque, rei G7, rei G2, é importante aqui o rei manobrar, né, de forma que as pretas não tenham um tempo, depois de descer o peão, por exemplo, jogar, por exemplo, se o rei tivesse aqui em F3, você desce o peão, dá um cheque com um tempo para depois promover, né? Então rei G2, torre A2 cheque, rei H3, então conseguiu jogar o rei lá para o outro lado, torre em A1 e aqui H5, rei em H7 foi jogado e aqui G4, muito interessante, aqui o Magnus Carlsen jogando realmente com muita maestria, né? Se jogasse, por exemplo, aqui um lance como rei G4, o Caruana conseguiria um empate nessa posição com A2, e depois de algum lance como torre A7, por exemplo, cheque, rei H8, rei G5, as pretas teriam o recurso de jogar torre G1, indo para cima desse peão aqui em G3 e também ameaçando a promoção, né? As brancas teriam que tomar, e aí depois de torre toma em G3 com cheque, essa posição ela é teoricamente empatada, tá bom? Então, mais uma vez aqui, com muita precisão, o Magnus Carlsen não foi para o lance rei G4 que permitiria o empate e foi para G4. A partida seguiu com rei G7, rei H4, A2 e agora as pretas estão ameaçando dar o cheque e promover o peão, mas o Magnus Carlsen evita isso com rei G5, rei F7, H6, torre em B1 e aqui as brancas até poderiam capturar aqui o peão imediatamente, mas primeiro expulsam o rei aqui, jogam ele lá para o canto, com torre A7, cheque, o Caruana tem que voltar ao rei, rei G8, e agora então, torre toma em A2, e depois de torre B5, cheque, rei G6, torre B6, rei H5, é um final onde Magnus Carlsen já tinha, pelos acréscimos de tempo, ganhado, aí ele já tinha mais de um minuto no relógio, ele jogou realmente muito rápido esses últimos lances, e com 2 peões a mais, é uma posição completamente vitoriosa, e pela primeira vez então, nessa disputa do Mundial, a gente tem um vencedor. Magnus Carlsen venceu então a primeira partida das 4 partidas rápidas aí da segunda etapa aí do match. As 12 primeiras rodadas terminaram empatadas e a gente tem então a primeira vitória do Magnus Carlsen nas partidas rápidas. A primeira vitória do match sendo do Magnus Carlsen nessas partidas rápidas. Espero que vocês tenham gostado aí dessa partida, realmente uma partida muito emocionante. A questão de ter menos tempo no relógio por si só já traz a característica de partidas mais dinâmicas e o Magnus Carlsen se saiu muito bem. Eu quero agradecer aqui o Rodney Akira Pereira e o Mário Calegari pelas contribuições ao canal. E vamos que tem mais jogo por aí. Valeu, gente, muito obrigado pela audiência, grande abraço!